Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Ontem o governo atual, o governo Bolsonaro, completou 600 dias, né? E houve ali uma comparação, né? Um levantamento das situações mais importantes ali, né? Um balanço, né? A Casa Civil, né? O site da Casa Civil trouxe aí um balanço de tudo que foi feito até esse dia 23, né? Eles reuniram esses dados todos e publicaram ali no site, né? Nesse comunicado, eles destacaram, claro, né, as medidas de enfrentamento a essa crise sanitária e o pagamento do auxílio emergencial, né, que teve ali um benefício direto ou indireto a mais 126 milhões de pessoas, né? E de acordo com esse balanço, essas medidas, né, tiveram um impacto ali equivalente a 8% do PIB, né, do Produto Interno Bruto. Esse impacto, né, do enfrentamento à crise sanitária chegou à impressionante soma de 1,1 trilhão de reais. Isso considerando os gastos que foram feitos diretamente do Tesouro Nacional, além de liberação de crédito e também a suspensão e o prolongamento dos prazos para pagamentos, né, entre outras medidas ali. Essa assistência emergencial, ela foi composta ali por outras medidas, né, como o plano de contingência para pessoas vulneráveis, que chegou a entregar 4,7 bilhões ali para atendimento de povos e comunidades tradicionais, pessoas com algum tipo de deficiência, pessoas em situação de rua, pessoas vulneráveis de áreas urbanas, idosos, né? Houve também repasse de 17,9 bilhões adicionais a estados e municípios para reforçar os atendimentos no SUS, Sistema Único de Saúde, né? Isso trouxe mais de 12 mil novos leitos de UTI que foram direcionados exclusivamente para essa crise sanitária atual. Houve a contratação de 6,6 mil profissionais de saúde e a distribuição também de milhares de respiradores, além dos EPI, né, os equipamentos de proteção individual, sem falar nos diagnósticos lá para doença e medicamentos. E também foi assinado em agosto um acordo de transferência de tecnologia de 1,9 bilhão de reais, garantindo ali a aquisição e produção de 100 milhões de doses da injeção aí que está sendo programada lá da Universidade de Oxford, né? Na economia, um dos resultados ali mais diretos, né, mais expressivos dessa aplicação dos recursos federais pode ser identificado ali pela quantidade de empregos que conseguiram ser preservados, né? 16,2 milhões. Isso segundo o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Esse programa ele tinha como objetivo conceder um benefício emergencial aos trabalhadores que tiveram a sua jornada reduzida ou uma suspensão de contrato, né? E havia também o oferecimento do auxílio emergencial para aqueles que têm trabalhos intermitentes, né? Com contrato de trabalho formalizado. O investimento total para a preservação desses postos de trabalho ultrapassam a soma de 24 bilhões de reais. Além disso, também, dentro dos esforços lá para preservar as atividades econômicas, a gente pode citar o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, né, o chamado PRONAMP, que destinou ali 20,9 bilhões de crédito especial, né, isso por meio do FGO, que é o Fundo Garantidor de Operações, no meio dos quais 18,6 bilhões foram contratados até o momento, né? Até agora. Esses recursos servem ali como uma espécie de garantia para que os bancos possam aderir a esse programa realizando empréstimo, né? Num cenário desse complicado economicamente, né? Os bancos ficariam ali receosos de emprestar e não tendo garantia do recebimento do retorno de volta, mas tem essa garantia lá que foi liberada, tá? Agora, por meio do chamado Programa Emergencial de Acesso ao Crédito,
o BNDES totalizou 10 bilhões em empréstimos concedidos a 12.529 pequenas e médias empresas. E de acordo com esse comunicado, né, as iniciativas somam também a outras linhas de crédito que foram oferecidas a empresários aí com esses recursos federais. Esse balanço da Casa Civil ainda mostra também muitas medidas do governo em outras áreas, como o combate ao crime ambiental, digitalização de serviços, obras e privatizações e logística também, tá? Agora, dentro desse cenário, né, eu sempre tento trazer aqui para vocês reflexões sobre áreas da economia que têm tido boa performance nesse período, porque tem muita gente pensando em se realocar dentro do mercado, mudar de nicho e tal. Então, alguns hábitos foram reforçados durante esse período aí de isolamento, né? O que tem acontecido é que as pessoas têm ficado mais tempo em casa, né? E isso tem levado, por exemplo, a uma venda mais acentuada de cadeiras, por exemplo, e de pijamas, tá? Esses dois setores de vestimento e de mobília têm sido muito bem valorizados, tá? Isso é fácil de identificar quando você vê os itens mais pesquisados em buscas na internet, né? Por meio das trends, né? Das estatísticas ali das palavras mais pesquisadas, você consegue ver o que está sendo mais procurado, né? Então, no início as pessoas estavam procurando ali o que era mais prático, né, e mais urgente. Agora é diferente, né? Cada camada social tem um tipo de consumo distinto, né? Então, tem lugares que muita procura por TV de alta definição e tal, porque as pessoas estão mais em casa, né, assistindo mais televisão, mas também, por outro lado, as roupas assim mais de ficar em casa, principalmente nesse período de inverno, como moletom, pantufa, né, pijama, isso tem tido um aumento considerável, sem falar naquela cadeira estilo gamer, né, de pessoal que joga videogame online, né, esse tipo de artigo também tem tido uma elevada procura, porque são ideais para quem fica horas ali tendo que ficar sentado, né? Tem ajuste para o pescoço, facilita ali um maior conforto para quem está muito provavelmente trabalhando em casa, né? Tendo que ficar muito tempo ali sentado, né? E o que tem tido outra saída maior também são alguns tipos de jogos, né, como quebra-cabeças e tal, então o pessoal tentando compensar o tempo, tá? E se você consultar os trends lá do Google Trends, né, os quebra-cabeças, por exemplo, tiveram um aumento de 150%, né, nas buscas em maio, né? Isso é um dado inédito, né, e muito importante para quem está de olho nessas importantes fatias de mercado, tá? Então, vamos ficar de olho aí, porque a gente sabe que não são só as grandes empresas que estão tendo performances impressionantes, né? A gente viu aí a Apple somando o valor de 2 trilhões, né, de dólares de valor da empresa, né? Mais do que o PIB do Brasil e mais do que as somas de todas as empresas que são negociadas na Bolsa de Valores do Brasil. Então é um negócio realmente impressionante, exatamente nesse período, né, que a gente olha e acha que está tudo caindo, está tudo entrando em colapso, mas não é exatamente assim, tá? Então, a gente, no cenário internacional, tem algumas coisas estranhas, né? Pensando naquela surpresa de outubro, né? Aquelas coisas estranhas que acontecem logo depois ali, ou logo no momento que antecedem as eleições americanas, porque pela primeira vez na história os Estados Unidos podem ter dois temporais fortíssimos ali ao mesmo tempo, tá? Tem possibilidade de ter essas duas tempestades chegando ali com força muito grande ali no Golfo do México, né? E atingindo a América Central e a costa leste americana, né? Então, será que isso aí faz parte da surpresa de outubro, né? Você fala, Daniel, como um evento climático pode fazer parte dessa surpresa.
É interessante a gente observar uma matéria, por exemplo, do jornal The Guardian, de 14 de fevereiro de 2018, foi a última atualização dessa matéria. A matéria é mais antiga, mas essa foi a atualização mais recente. A matéria foi escrita por Ian Sample, né? E o título dela original em inglês é Spy Agencies Fund Climate Research in Hunt for Weather Weapons, Scientists Fears. Seria agências de espionagem estão financiando pesquisas climáticas em busca de uma arma meteorológica, temem os cientistas, né? Então, um negócio extremamente interessante quando a gente lê a matéria, né? A matéria diz o seguinte, abre aspas, agências de espionagem, eu traduzi do inglês, tá? Não tem essa matéria em português, eu fiz uma tradução. Agências de espionagem financiam pesquisas climáticas em busca por armas meteorológicas, né? Temem cientistas. O especialista norte-americano Alan Robock, Robock preocupa-se com quem controlaria as tecnologias que alteram o clima se a pesquisa fosse paga por agências de inteligência. Um cientista sênior dos Estados Unidos expressou preocupações com o fato de os serviços de inteligência estarem financiando pesquisas sobre mudanças climáticas para saber se novas tecnologias poderiam ser usadas como armas em potencial. Alan Robock, que é um cientista climático da Rutgers University, em Nova York, pediu que agências governamentais sejam abertas, ou sejam mais assim, abertas no sentido de mais claras, né, sobre o seu interesse em trabalhos que explorem a alteração do clima. Robock, que contribui com relatórios para o painel intergovernamental sobre mudança climática, usa modelos de computador para estudar como os aerosóis estratosféricos podem resfriar o planeta da mesma forma que as erupções vulcânicas massivas, mas ele estava preocupado com quem controlaria essas tecnologias que alteram o clima, caso se mostrassem eficazes, disse ele à Associação Americana para o Avanço da Ciência em San José. Na semana passada, a National Academy of Science publicou um relatório de 2 volumes sobre as diferentes abordagens para lidar com mudança climática. Um focado em meios de remover dióxido de carbono da atmosfera e outro em maneiras de mudar as nuvens ou a superfície da Terra para fazê-las refletir mais luz solar para o espaço. O relatório concluiu que, embora fossem necessários projetos de pesquisa em pequena escala, as tecnologias estavam tão longe de estar prontas que reduzir as emissões de carbono continuava sendo a abordagem mais viável para conter os piores extremos de mudança climática. Um relatório da Royal Society em 2009 fez recomendações semelhantes. Um relatório de $600 mil foi parcialmente financiado pelo Serviço de Inteligência americano, mas Robock disse que a CIA e outras agências não explicaram totalmente o seu interesse no trabalho. Abre aspas aqui. A CIA foi a principal financiadora do relatório das academias nacionais, o que me deixa muito preocupado com o que vai estar no controle, disse ele, né? Outros financiadores incluem a própria NASA, Departamento de Energia dos Estados Unidos e a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. A CIA, por exemplo, criou o Centro de Mudança Climática e Segurança Nacional em 2009, uma decisão que atraiu críticas ferozes de alguns republicanos que o viram como uma distração de preocupações mais urgentes. O centro foi fechado em 2012, mas a agência disse que continuaria monitorando as consequências humanitárias das mudanças climáticas e o impacto na segurança econômica dos Estados Unidos, embora não a partir de um escritório exclusivo. Robock disse que começou a suspeitar do envolvimento das agências de inteligência na ciência de mudança climática depois de receber uma ligação de 2 homens que afirmavam ser consultores da agência há 3 anos. Eles disseram que estavam trabalhando para a agência e gostaria de saber se algum outro país estava controlando nosso clima, né? E se isso poderia ser detectado. E eles também estavam pensando se eles poderiam também desenvolver esse tipo de tecnologia, né? E aí a resposta cientista foi que se um país quisesse criar uma nuvem estratosférica grande o suficiente para controlar o clima, ela seria visível com satélites e instrumentos terrestres, né? O uso do clima como uma arma foi proibido em 1978 pela Convenção de Modificação Ambiental, a NMOD, né? Então foi proibida porque o pessoal estava fazendo, tá? Então, galera, só para vocês refletirem, né, como é que essas coisas são polêmicas, a gente acha que, né, são delírios, mas
tem trabalhos sérios aí, como essa matéria do The Guardian que eu mostrei para vocês. Agora, aquela prima do Donald Trump também, que escreveu um livro ali criticando ele, agora soltou áudios também, dizendo que a irmã do Trump, que é juíza federal aposentada, teria dito que ele é um homem sem princípio, é mentiroso, né? Então continua aquela tentativa de prejudicar a reputação do presidente americano nesse final aí dessa corrida eleitoral dos Estados Unidos. Vamos ver como isso vai se desenrolar, tá bom, pessoal? Fique com Deus aí, examine todas as coisas, retém que é bom. Se você quiser se tornar membro do canal, ter acesso a conteúdo exclusivo, vários cursos que eu tenho liberado, fora aí os nossos vídeos à noite do Direto do Bunker, onde a gente fala de assuntos mais geopolíticos internacionais, questões estratégicas. Fica o convite, primeiro link na descrição do vídeo aqui. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like e se você é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se não é inscrito ainda, fica o convite para você se inscrever, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, uma excelente semana. Examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!